Oi pessoal, meu nome é Pedro. Eu estou gravando aqui para vocês uma videoaula sobre autenticação de dois fatores, também conhecida como 2FA ou Two Factor Authentication. Então eu vou dizer bastante esses termos aí para vocês saberem, né? E dando uma contextualização rápida aqui, o que quer dizer essa autenticação de dois fatores, né? Ela é um processo de segurança altamente indicado para manter protegido tanto os dados do usuário quanto dos recursos que eles estão tentando acessar. Então, quando você entra numa página e pede para você entrar no seu e-mail para confirmar que é você mesmo, pegar um código, um SMS, quando você está no celular e pede sua digital, tudo isso são evidências, né, da autenticação de dois fatores. Então, essa Two-Factor Authentication, ela pode ser conhecida como alguns outros nomes também, que é o Two-Step Verification, que significa verificação em duas etapas, ou o Dual-Factor Authentication, que é aí o fator duplo de autenticação. O objetivo dessa autenticação, como eu já disse, né, é trazer um nível maior de segurança para todo tipo de aplicação, seja um site, seja uma rede social, sua conta do banco. E é por isso que ela vem substituindo o método SFA, que é o Single Factor Authentication, onde é utilizado, como o próprio nome já diz, né, que é o fator de autenticação única, é utilizado um fator único de autenticação, composto pela famosa dupla, né, o login e a senha. Existem alguns métodos para autenticação de usuário e eu vou estar listando eles aqui para vocês. Eles podem ser divididos atualmente em 5 grupos. O Knowledge Factor, que é o fator de conhecimento, que é algo que o usuário saiba, que normalmente ele é feito pelo próprio usuário. Quando você está ali no site, você cria seu login, você cria sua senha, uma pergunta de segurança. Então ele é uma coisa que já é de conhecimento do próprio usuário. Quando você vai logar no site, você bota seu login, bota sua senha e entra. Um exemplo disso é, por exemplo, uma pergunta de segurança. Qual é o seu apelido de infância? Qual que é o nome da sua professora do colegial? É bem comum ver esse tipo de coisa. O Possession Factor, que é um fator de posse, que é o que o usuário possua, que atualmente é um fator muito usado. Por exemplo, quando você vai entrar em alguma coisa e ele pede para você entrar no seu smartphone para logar no e-mail, ou ele manda um código para o seu SMS. Muito comum também. O exemplo é o smartphone, né? O Biometric Factor, o fator biométrico, que é definido pelo próprio, literalmente pelo próprio usuário, ou pelo menos como alguma parte do seu corpo. Um fator biométrico bem normal da gente usar no dia a dia, bem comum, é a impressão digital, né? Já que a maioria dos smartphones aí já tem esse reconhecimento de impressão. Mas também pode ser como reconhecimento facial, reconhecimento de voz, e até mesmo reconhecimento da íris, que aí já são casos um pouco mais complexos. Temos também o Location Factor, que é o fator de localização, que ele implica diretamente em onde o usuário está, sendo desde o endereço de IP ou até mesmo a geolocalização do usuário, que nós podemos conseguir tranquilamente com o uso do smartphone, por exemplo. Nesse caso, o smartphone ele não configura um Possession Factor, aí seria um Location Factor mesmo. E por último, o Time Factor, né? Que é o fator de tempo, que determina o acesso do usuário com base em um determinado período. É, por exemplo, um timer que você tem que ter para entrar na página, você vai poder entrar entre aquele período e aquele. E isso vai limitar o acesso que essa página vai ter. Pra... Vale destacar que pedir para o usuário um fator de verificação duplo que seja igual não conta como fator de verificação duplo, não conta como um 2FA. Ou seja, pedir para ele colocar o login e a senha dele e depois a resposta para uma pergunta que ele estabeleceu, que é o que eu citei atrás, né? Não seria uma autenticação em dois fatores. Por quê? Porque você estaria usando dois knowledge factor. Então é necessário que os fatores sejam diferentes. Então, um knowledge factor, um possession factor, e por aí vai. Através dos fatores que eu citei, é possível perceber que existem alguns dispositivos físicos que servem como fatores de autenticação, né? Como eu mesmo citei o celular. Mas também nós temos outros, como o pendrive, o chaveiro, o token. Mas o que tem mais impactado a autenticação é o smartphone. E por quê? Justamente pelo que eu falei.
Os apps do celular, eles geram uma coisa que é chamada de OTP, conhecido também como One Time Passwords, que são senhas que são criadas ali na hora e aí dadas para você como acesso, como por exemplo, quando você vai entrar no seu e-mail para pegar um código, no seu SMS. Isso são OTPs, porque a partir do momento que você usar elas, elas já são anuladas, elas não podem ser usadas de novo. E a maioria dos smartphones, elas também possuem leitores digitais que são muito poderosos, né? Que são, por exemplo, para plugar no seu próprio smartphone, você precisa dessa digital. E essas OTPs, elas são muito mais baratas e rápidas do que disponibilizar um chaveiro para cada usuário. Como eu citei lá, o pendrive, por exemplo, ou chaveiros digitais. Então isso facilita muito a vida do usuário. E a gente já viu bastante sobre os tipos de 2FA, mas como que ela funciona na prática, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o acesso a um site. O fluxo de forma simplificada seria assim, né? Primeiro o usuário acessa o site, digitando seu login e senha, que são reconhecidos como um fator de autenticação de conhecimento, de knowledge, né? Já que eles mesmos definiram. E o servidor ele vai receber essas informações, identificar o usuário na base e iniciar a próxima fase, pedindo o fator de autenticação para o usuário. Essa etapa ela pode envolver mais de uma forma de autenticação, podendo ser utilizada digital, um token de aplicativo, seja lá qual for o fator de validação. Então o usuário é liberado para utilizar o serviço como ele preferir. Para os desenvolvedores, nós temos alguns serviços que podem ser utilizados para a criação desses fatores. Seriam exemplos o Google Authenticator, o LastPass Authenticator, o Auth e o Microsoft Authenticator, que tem as logos aí na página que eu coloquei para vocês. Além disso, tem muitos outros no mercado, como o Kinomi e o Duo. O Kinomi ele tem sido muito utilizado atualmente porque ele tem uma facilitação muito grande para reconhecimento de digital. E o Duo ele também está sendo muito utilizado justamente por ter uma implementação muito fácil em sites. Mas o mais famoso é o Google Authenticator. Por quê? Porque ele é gratuito e ele já tem uma biblioteca muito grande, além de ser, né, do próprio Google. Mas fica a pergunta, né? O 2FA ele é 100% seguro? Infelizmente a resposta é não, pessoal. A utilização dele acrescenta uma camada de segurança, mas não faz ele infalível, né? Inclusive, até mesmo alguns métodos utilizados pelo 2FA já foram explorados por pessoas mal intencionadas. Nós temos casos de pessoas interceptando fatores de autenticação que eram mandados para usuários, como por exemplo SMS, e-mail, e dessa forma roubando os dados deles. Então, existem também agora o multithread, né, Authenticator, que é muito mais forte, ele tem vários fatores de autenticação juntos, que fica muito mais difícil de interceptar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.